Segundo livro de Samuel, capítulo 4. Nesse capítulo nós vamos ver então a morte de Isbosete, que era um dos filhos do rei Saul. É muito interessante que quando Isbosete lhe ouviu falar que o Abner tinha morrido, nós falamos da morte de Abner, né, na reflexão anterior, lhe deu uma fraqueza muito grande na alma, no sentido de, olha, estamos perdidos, não há mais o que fazer. A Bíblia fala que suas mãos se afrouxaram, né, que é uma figura de linguagem para dizer que ele realmente percebeu que estava perdido, era essa a questão. E aí filhos de Rimon vão até a casa do Isbosete ali por volta do meio-dia, ele estava deitado, entraram na casa como se eles estivessem indo buscar trigo, né? Como alguém sorrateiramente entra numa casa para dizer, tem trigo, né, e tal, e viram ele deitado na cama, foram lá e mataram o Isbosete, arrancaram a cabeça dele e levaram até Davi. E olha para você ver como esse povo de fato não conhecia ainda muito o rei Davi, assim, conhecia, né, da fama dele, mas talvez não tanto o caráter, porque quando a notícia de Saul e Jonatas chega até Davi, e o cara falou, olha, eu matei o rei Saul porque ele me pediu que eu fizesse, esse cara foi morto. Da mesma forma, esses homens vão até Davi dizendo, olha, matamos o Isbosete, está aqui a cabeça dele, achando que seriam premiados, achando que Davi iria ovacionar essa atitude. E tão grande era o caráter de Davi, e ele responde exatamente usando o exemplo de Saul e de Jonatas para ele, dizendo o seguinte, olha, a partir do versículo 10, esse capítulo 4 do segundo livro de Samuel, Davi falando sobre esses homens que levaram a cabeça de Isbosete. Se eu logo lancei mão daquele que me trouxe a notícia dizendo, eis que Saul é morto, perecendo em Ziclag, muito mais a perversos que mataram um homem justo em sua casa, no seu leito. Agora, pois eu não requereria o sangue das vossas mãos e não vos exterminaria da terra? Muito sério isso, né? Então Davi ele ordena que os seus soldados, né, vão e matem esses homens que mataram o Isbosete e pegaram, cortaram as mãos e os pés e deixaram junto de um açude, né? Enfim, e acabaram fazendo assim o enterro, né, do Isbosete. Não teve o que fazer, mas esse capítulo mostra o quanto grande estava se. Davi já tinha um caráter excelente, embora tenha falhado muito em sua vida, mas a cada passo que a gente dá na história da constituição desse reinado, da construção desse reinado, né? O reinado não é só o ato de ungir Davi como rei, mas ele vai tomando forma, ele vai enfrentando batalhas, ele vai passando por problemas. Aqui nesse segundo livro de Samuel a gente já falou de algumas questões, inclusive de políticas deles, né? Não, eu que tenho que ser, não é você que tem que ser, aquela coisa que já falamos, e dos grandes desafios que ele enfrentava. Então, nesse momento da história, é falado também nesse capítulo que de Jonatas, que ele tinha um filho que depois acabou ficando coxo, né, o aleijado. Parece que na fuga que a cuidadora dele foi fazer, deixou ele cair no chão, e aí ficou um herdeiro de Jonatas, né, que se chamava Mefibosete. Não é o Mefibosete que a gente vai ver em outros capítulos, mas o nome do filho de Jonatas era esse. E aí nós percebemos que o Senhor teve um cuidado muito grande de nos mostrar quais são os desdobramentos que aconteceram com Saul, o preço muito grande de Saul por ter desobedecido a Deus, ele foi acontecendo, vários outros reflexos também nos filhos de Saul, né? A descendência dele realmente não foi poupada no melhor dos sentidos da palavra, mas nós estamos vendo como Davi tem lidado com essas questões. Você vê que por mais que Saul tenha perseguido Davi, em nenhum momento houve por parte de Davi a alegria. Quando Saul morreu, quando o Jonatas, que era amigo de Saul, morreu, amigo de Davi, perdão, quando o Jonatas, amigo de Davi, morreu, também não houve nenhuma alegria. E aqui nós estamos falando do outro filho de Saul, o Isbosete, que mesmo após a morte de Saul, permaneceu em guerra contra Davi. Era um inimigo de Davi. Não houve alegria em Davi quando essas mortes ocorreram. Por quê? Porque ele sabia que lá atrás, Saul, que foi ordenado, né, foi ungido rei pela ordem de Deus, e ele respeitava isso. Estando Saul errado ou não, ele respeitava isso, e ele segue respeitando. Quando esses homens chegam com a cabeça de Isbosete, ele acha que vão ser premiados, não vão. Davi ele fala, olha, vocês que fizeram, vocês são totalmente injustos e vocês vão pagar com a vida pelo que vocês fizeram. Isso sim é alguém que realmente está ali movido pelo Espírito de Deus, mesmo em meio a um cenário extremamente caótico quanto nós estamos vendo aqui.